Chega mais, que a gente vai falar sobre essa inclusão tecnológica na nossa vida, né? São tantos aparelhos que a gente tem que fazer uso no dia a dia, a gente está cada vez mais familiarizado com tudo isso, mas será que a gente sabe realmente cuidar deles? Para que eles durem mais, para que a gente tire o melhor deles. A gente está aqui hoje com a Priscila Kahn, que é especialista em smartphones. Oi, tudo bom, meu amor? Tudo bem. Tudo jóia, bem-vinda. Obrigada. Daí uma coisa muito interessante da gente conversar, né? Verdade. Porque a gente usa, mas será que a gente está cuidando como deve? Exato. E, por exemplo, a gente já ouviu falar que no caso dos smartphones, principalmente, que são esses aparelhinhos que a gente leva para todo lugar, coloca em cima de uma superfície, de outra, leva para o banheiro, depois leva para a cozinha. Já ouvi falar que é uma das coisas mais sujas que a gente pode ter contato no dia a dia, né? É verdade, é verdade. A gente precisa higienizar e com que frequência? Olha, o ideal é higienizar todos os dias, a gente precisa sim higienizar, né? Porque no dia a dia a gente pega em diversas superfícies, diversos locais, maçanetas, mesas, aí você coloca em algum local para escanear o QR Code, para aproximação em maquininha, então você precisa mesmo higienizar o aparelho. E qual a forma correta de fazer isso? Então, eu até coloquei aqui que normalmente o pessoal leva na bolsa álcool em gel, né? E não é o ideal, porque ele não é 100% álcool, ele tem água na composição, tem o componente do gel também. Então não é bom passar álcool gel? Não é. É porque normalmente o pessoal lança a mão do álcool gel porque já tá mais fácil, né? Sim, tá exatamente. sujo de eu passar no telefone. É. Mas a gente pode estragar o aparelho passando Pode álcool estragar, gel? justamente pela composição não ser totalmente álcool, né? Então, quando você... que importante isso que você tá falando. Exato, porque o que acontece? Se ele, por exemplo, cai muito o aparelho, pode ter alguma distância, assim, da tela, por exemplo, com a base do aparelho. Alguma abertura. Uma abertura, exato. E aí você passa o produto, ele entra e pode dar algum problema na placa. Pode ocasionar uma oxidação, por exemplo. Então, a gente recomenda a utilização de um álcool isopropílico, que ele é 100% álcool, 99% 100%. Nem aquele 70% líquido que a gente compra no mercado. Não, porque também. ele também tem água na composição. Água. Exatamente. Então, o ideal é esse, gente, ó. Álcool isopropílico. A gente encontra onde esse álcool para comprar? Então, em lojas de artigos eletrônicos, assim, às vezes você pode comprar pela internet também, aí os frascos são menorzinhos, mas o ideal é utilizar esse produto para fazer a limpeza. E esse produto a gente limpa outros equipamentos também? Por exemplo, a mesma coisa com um tablet ou com um computador, um laptop? Também, né? Nos computadores até dá para você passar o 70, por exemplo, né? Mas o celular é melhor sempre o 100%. E aí, no caso... É sempre recomendado a utilização do álcool isopropílico com um paninho de microfibra. Ah, esse que é meio parecido com uma lycra, assim, né? Isso, porque ele não solta fiapinhos, então você é o melhor, adequado para fazer a higienização. Até para o polimento depois, né? Isso. Vamos fazer? Vamos E aqui sim. Tem o álcool mesmo, sim, né? Sim, pode abrir. Então, peraí. Vamos fazer, porque assim a gente já mostra direitinho como é que é. Consegui, obrigada, amor. Imagina. Aí você pega assim, um pouquinho, é só uma umedecida, não é pra deixar o pano muito molhado. Assim foi muito? Não, tá bom. Não? Tá bom. E aí você pode pegar o aparelho, limpar a superfície da tela, aí você pode limpar as laterais também. Ele seca rapidinho, por isso que é o ideal para limpar. Olha como ele evapora rápido? Sim, exato. Verdade. Exatamente. Que bom. Então todo dia pegou, né, o transporte público, mexeu no telefone, foi no banheiro público muitas vezes, banheiro de shopping, colocou em cima da pia porque estava mexendo no telefone. Gente, precisa, né? Exatamente. E aí o pessoal pergunta, eu limpo na parte do conector de carga, não precisa fazer. Aqui não? Não, aqui não precisa, exato. Essa parte, então, não é bom passar? Não, porque a gente pode até forçar algum componentezinho ali, então o ideal é só mesmo na superfície do aparelho, não precisa passar nos buraquinhos. E a gente pode ter a mesma conduta com os acessórios, por exemplo, fone de ouvido e outros equipamentos? Porque tem muita gente que passa o dia todo com um fonezinho dentro do ouvido. Sim, com certeza. E também vem sujeirinha do ouvido, você não vai querer levar a sujeira também de outros lugares para dentro do ouvido. Então é importante limpar. Com o mesmo álcool você pode fazer a higienização também. Dos computadores a mesma coisa. Um paninho. Você pode até passar um pouquinho mais de quantidade, porque normalmente a gente usa um paninho maior para os computadores, né? E aí você pode passar também na superfície, principalmente na tela, que é um local mais sensível, esse produto é melhor. Tem um paninho também que eles falam que é microfibra, que a gente compra nessas casas de material de construção, que vem um tantão assim, vem um 5, todo colorido. Sim. Esse solta fiapo, não solta? Solta. Esse não é legal, né? Não, às vezes esses paninhos que tem muita porosidade,
você pode encontrar algum fragmento de alguma coisa. Uma poeirinha já pode riscar a tela. Pode riscar a tela, Por é isso que verdade. é ideal esse paninho que é bem liso a superfície, que aí você tem certeza que nada vai danificar seu aparelho. E usar esse paninho só pra isso. Exatamente. Pra nada mais, né? Eu deixo assim na bolsa. Eu normalmente uso um álcool pequenininho, que tem essa garrafinha é grande, mas tem as menores, então você pode carregar. É forte, né, o cheiro desse álcool, nossa. Porque ele é puro mesmo. Ele é puro, né? Exato. Agora vamos falar de uma outra situação com o smartphone. Ai, meu Deus, isso já aconteceu tanto. E aquela estação mais quente está chegando. A gente leva telefone para perto de piscina, a gente mexe muito mais com água. E aí, se o telefone caiu na água? Então. Eu já ouvi falar que tem aquela história do pote de arroz. Exatamente. É verdade? Olha, eu vou explicar porque, assim, vamos dizer que é mito. É mito? É mito. Aí eu já ia fazer assim, ó, Não, pronto. Todo mundo faz isso. A gente, inclusive, tem clientes que chegam assim na nossa loja. Jura? Fala, salva o meu telefone, assim, no potinho? E chegou assim já. Mas o que acontece? O ideal é que quando o telefone cair na água, aí você pega o telefone, seca mesmo, pode ser com uma toalha. Deixa o arroz para comer. Só isso? Exatamente. E aí deixa o telefone desligado, desliga imediatamente e deixa ele sempre na posição assim, ó. Na vertical com e pezinho. o conector para baixo. Exato, porque aí, ó, quando o telefone está desligado, a água vai escorrer naturalmente, não vai causar nenhum curto na placa e você tem mais chances de salvar o seu celular se ele não tem vedação. Porque alguns aparelhos têm uma vedação para água, esse não tem. Ou os que não tem, você tem que deixar em pezinho assim para conseguir recuperar mais rápido. Então deixou de pé para ele sair e tudo mais. Agora, Isso. esses que têm vedação, a gente nem precisa desligar? Não, ou é boa? Essa conduta ideal é sempre boa? O ideal é desligar. Se você vê que ele caiu muito, assim, tipo, pegou muita água, deu um mergulho, aí você desliga, seca primeiro, deixa secar um pouquinho e depois liga também. Normalmente faz isso chorando, né? Porque a gente... Por que eu fiz isso, meu Deus? É verdade. Caiu na piscina, foi sem querer. É verdade. Ai, meu Deus, é desesperador isso, né? Cai na enxurrada, época de chuva muitas vezes, né? Exato. Pingo de chuva não é tanto problema. Não é tanto assim. A não ser que tenha uma rachadura como nesse daqui, né? Você vê que a tela tá trincada. Isso aqui é pra gente mostrar alguns exemplos, né? Quando tá assim, a chance de entrar água é maior, então. Super. Então, aí, assim, qualquer pinguinho já tem que secar correndo, né? E por quanto tempo, então, eu tenho que deixar pendurado o telefone e desligado pra ter certeza de que ele secou completamente? Não tem como saber exato, porque cada aparelho tem um formato por dentro, você não consegue dizer quanto tempo. Mas o ideal é deixar um pouquinho, meia horinha, pelo menos. Deixar no sol, uma boa? Não é uma boa. Nem no arroz também. Ó, por que eu ia te explicar por que o arroz não funciona. Porque o arroz tem mesmo a propriedade de absorção. Tanto que a gente põe no sal para não ficar aquele sal empelotado, né, no saleiro. Isso, mas no caso do smartphone, ele não seca totalmente o aparelho. Então, você pode ocasionar um curto na placa. O arroz não funciona 100%, então não é recomendado. Mas ele dá uma ajudinha? Uma Colocar na pequena silica, ajuda. tem aquelas silicas de gaveta, essas coisas Ajuda um pouquinho, mas não é o suficiente para resolver o problema. Então você tem que procurar um especialista o quanto antes para poder remover internamente a umidade, a água né? que ficou ali. Isso. Tem gente que usa secador de cabelo. Isso. E aí, eu pego o secador, ligo e vou lá secar o telefone. Também não pode. Não adianta. Não, sabe por quê? Quando você aplica uma fonte de calor muito próxima ao aparelho, e às vezes essa fonte de calor tem uma temperatura muito maior do que o aparelho suporta, então você pode danificar os componentes. E se eu ligar no vento frio? Pode Aí ajudar? pode ajudar, Pode. mas não significa que vai funcionar. Também assim, você pode vai ter ser. não é assim, ele acaba não sendo recomendado porque ele não é 100% eficaz. Então você pode resolver temporariamente ali, mas pode ter uma umidade no aparelho e ainda assim causar algum problema, né? Tanto que na piscina, como você tinha perguntado, quando você está no clube, no carro, o calor excessivo danifica o aparelho. Então, o ideal é sempre manter no máximo que você conseguir num local refrigerado ou fora numa sombra, né? E enquanto ele ficar desligado para secar o telefone, você vai estar naquela crise de abstinência absurda. É tipo isso. Nossa senhora, 24 horas sem telefone. O povo já começa a tremer, né? Eu falo por mim também, gente. Me boto nesse balaio. É verdade. Vamos falar das baterias agora? Vamos. Porque tá aí uma coisa bem complicada. Eu me lembro, eu sou daquela época dos telefones que a gente tinha que pegar a bateria, tirar, destacar do telefone, colocar no carregador.
carregador. Exatamente. Né? Ficava lá, aparecia a luzinha verde. Opa, carregou, aí bota no telefone. Exato. Hoje as baterias estão internas, estão aqui dentro, a gente não tem contato com elas, né? Exatamente. Mas elas também acabam viciando depois de um tempo. Quem tem iPhone sabe disso, né? Depois de um tempo é assim, é iPhone e carregador. Você o tempo todo, em qualquer lugar que você vai. Isso. Qual é a conduta certa com baterias pra gente não perdê-las tão rápido? Perfeito, a pergunta é ótima e todo mundo costuma fazer essa pergunta. As baterias de hoje, elas não têm aquele efeito memória, que antigamente você tinha que dar 3 cargas completas para você poder treinar a bateria e utilizar. Esse tipo de bateria não funciona assim. Ela funciona como, ela tem assim uma quantidade de ciclos que você pode alcançar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Essa bateria comporta 300 ciclos. Essa é do iPhone 4S, é isso? Esse aqui é só do um antigo, só pra gente ver. É só para exemplificar. Hoje as baterias até são maiores, são em outros formatos, em L e tal, né? É que eu trouxe essas aqui para vocês verem o risco que pode ser quando uma bateria está danificada. Mas eu já vou explicar. Então, aí no caso da bateria, como ela funciona com ciclos, quando você carrega 100%, você está dando um ciclo. Aí quando você faz esse, ou você chega no 100%, você completa um ciclo. Entendeu? Então, o que a gente recomenda? Você deixa carregando, se você estiver ali por perto da tomada, antes do 100%, vai 96, 97, você tira, que ela não contabiliza um ciclo. E você tem um pouquinho mais prolongada a vida útil da bateria. São quantos ciclos, então? Não, eu não sei exatamente de cada bateria. Dependendo do aparelho. Isso, mas elas têm um número de ciclos. Então, quando ela alcança esse número de ciclos, você vai reduzindo a capacidade de armazenar a energia dela. Então, ela não dura tanto tempo mais. Entendeu? Menina, minha vida vai mudar depois de hoje. Sim, é porque a gente às vezes deixa dormir o telefone lá. Totalmente. Exatamente, os telefones hoje em dia... Todas as noites. Exato. Os telefones mais atuais, eles têm um controle de energia que está entrando no aparelho. Então, os aparelhos mais modernos é o carregamento inteligente, que a gente chama, né? Mas os aparelhos um pouquinho mais antigos, 2, 3 anos, 4 anos atrás, tem gente que ainda utiliza esses celulares. Então, você coloca para carregar... E esse telefone, a noite inteira na tomada, no carregador, danifica mais rápido a bateria. Nossa, eu tô chocada com essa informação. Até porque a gente tem um costume muito grande, da bateria chegou a 40%. Tipo, vou sair de casa agora, vou precisar da bateria cheia. Você vai lá, conecta e acaba de carregar de novo. Quer dizer, você não usou aquele ciclo todo. Sim. Gastou mais um ciclo porque chegou em 100% e nem usou aquela bateria toda. Pode carregar com 40%. O ideal é que ela não complete o ciclo. Então, entendeu? É que no momento a gente deixa de ver 100%, a gente acha lindo. Aí tá cheio. Ufa, tem o dia inteiro de telefone. Notebook também é assim. A mesma coisa? Sim, quando você utiliza fora da fonte de carregamento, né? Aí você quer deixar o seu computador carregado 100%. Então é ideal carregar um pouquinho menos, que ele conta um ciclo a menos. Gente, chocante. Minha vida tá mudando muito com essa conversa, tô te falando. Mas eu também fiquei Priscila. chocada quando eu descobri. Quando a gente aprende, assim, que vai sempre evoluindo. Então são sempre informações novas pra Aí gente xinga também. o telefone. Porcaria. iPhone é assim mesmo. Daqui a pouco não tem mais bateria. Exatamente. E a gente que tá usando tudo errado. Ai, meu Deus do céu. Agora me conta, essa bateria tá meio esquisita. Tá derretida, é isso? Essas aqui ainda não estão estufadas, né? Porque a gente chama de bateria grávida, bateria estufada, né? Mas essas aqui são umas baterias que não seguravam mais nenhum tipo de carga. E vocês veem que elas já estão bem danificadas. Aí o próximo passo é já estufar. Aí você corre risco até de explosão, né? E essa bateria se troca? Se troca. Pode trocar. Pode. Quando vocês começarem a perceber que o aparelho não segura mais tanta energia, que você carregou, meia hora depois já está acabando, é que a capacidade de armazenamento dela já está no limite ou já está bem abaixo, assim, já pedindo manutenção mesmo. Agora a gente vê essas histórias, vira e mexe um vídeo no WhatsApp, mostrando uma situação terrível que uma pessoa estava com o telefone e o telefone explodiu ou no bolso ou na hora que ela estava usando, ele estava ali carregando, né, ligado direto na tomada. Quais são os principais erros que podem levar uma pessoa a passar por esse tipo de problema? A gente já passou por isso na loja fazendo manutenção. Jura? Já explodiu assim, e você não tem como saber a hora. Então por isso que é muito importante, inclusive eu acho que é o ponto mais importante de atenção que a gente tem que ter com o aparelho, o cuidado com a bateria. Então, quando a gente percebe que ela não está segurando carga, já é um problema que pode ser ocasionado ou pela vida útil que já acabou, ou o aparelho levou algumas quedas e aí tem algum probleminha na placa que está gerando um alto consumo da bateria. Então, são pontos que a gente precisa observar. Está descarregando muito rápido? Procurar
um especialista para poder fazer um reparo ou fazer a troca. Tá. Se você deixa esse problema da falta de bateria por muito tempo continuar, pode sim vir a inchar, que ele pode inchar devagar E a gente não vê? ou de uma vez. E pode causar uma explosão. E machuca bastante. Pô, esses dias eu vi, o moço teve bastante dano na perna, o telefone explodiu Sim. no bolso dele. Já teve casos assim no rosto, é bem preocupante mesmo. E usar o telefone com ele conectado na tomada, carregando nunca. Não, a gente acaba utilizando. Né? Quando ele está conectado, acaba sendo energizado mesmo, né? Então, mas assim, o dia a dia. É sempre bom observar onde você está usando a tomada. E o tipo de carregador faz a diferença? Porque uma vez eu vi um Muito. vídeo de uma moça tomando um choque muito forte. Sim, muito. Olha, todos os celulares, quando eles são vendidos, eles vêm com... Quer dizer, quase todos, né? Porque os iPhones hoje em dia não vêm com o carregador. Mas eles têm uma amperagem correta de cada aparelho, que é aquela atenção que o aparelho vai aceitar. Se você usa um outro carregador sem saber qual que é a voltagem que está entrando ali, você vai dar uma sobrecarga no aparelho e pode ocasionar, sim, um problema, até uma explosão da bateria. Ah, tá bom. Danifica bastante o aparelho. Agora, o que pode estar acontecendo com o telefone quando, de repente, do nada, ele desliga? E você fala, eita, deu pau. O que Olha, acontece? Muitas coisas podem acontecer. Pode ser que o sistema esteja no seu limite de armazenamento e aí ele não tenha espaço suficiente para rodar as aplicações. Aí ele desliga, porque ele não consegue rodar. Ou então superaquecimento pode fazer com que ele desligue também, assim, de repente. Falta de atualização. É importante sempre manter o telefone atualizado, não só pela questão do funcionamento do celular, mas em relação à segurança do aparelho, né? Por conta de invasões, essas coisas. Então, a atualização também conta muito. Ou até um problema físico mesmo em algum componente. Às vezes ele deu um curto ali, rapidinho, e desligou. É uma proteção que ele tem, muitas vezes. Ele desliga sozinho. No caso do sistema, ele desliga porque ele não tem espaço para funcionar, não aguenta. E o curto é porque deu algum dano na placa mesmo. Você sabe que eu tô preocupada com esse verão, né? Com essa questão da explosão e superaquecimento dos telefones. Porque a gente já viu essa semana o que pode acontecer com as temperaturas no verão. A gente vai ter dias, assim tá trazendo a previsão do tempo, a gente vai ter dias extremamente quentes a partir de agora. Então a gente precisa tomar um cuidado extra. Por exemplo, se eu perceber que meu aparelho tá quente demais, esquentou, senti aqui no tecido, tá no bolso, opa, peraí, esquentou. Isso. Ou então deixei ele dentro do carro. Aí, né, o carro pega temperaturas absurdas, né? Exato, exatamente. Quando fica fechado e tudo mais. Esqueci o telefone lá, não usa, não pega. O que a gente faz? Tem o limite que ele costuma aceitar, assim, de aquecimento, né? Alguns aparelhos já avisam, seu aparelho está super aquecido. Então já é uma pausa ali para você dar. Se você está num lugar muito quente, é bom procurar um local arejado, um local que tenha ar-condicionado. Às vezes a gente não tem algum local, entra em algum estabelecimento que seja um pouquinho mais fresquinho, desliga um pouquinho o aparelho, 10 minutinhos, que é só o tempo dele resfriar para você voltar a utilizar. Porque vai ter mesmo, o aparelho em si já esquenta, aparelhos com baterias danificadas esquentam mais ainda e recebendo uma fonte de calor é mais perigoso. Então, o ideal é você perceber um aquecimento muito brusco, muito repentino, dá uma pausa, desliga um pouquinho ou vai para um local arejado ou com ar para diminuir essa temperatura. Tá, e isso é preocupante mesmo. Agora eu Sim. queria saber também se todos os telefones avisam do excesso de temperatura. Porque uma vez eu esqueci meu telefone dentro do carro, eu estava em Catanduva, gente, uma cidade extremamente quente. Quando eu voltei pro carro, o telefone estava avisando que ele estava superaquecido, né? Então que ele precisava esfriar, aí ele ia voltar a funcionar. Quer dizer, ele Isso. me proibiu de usar, de tão quente que ele estava. Porque eu, na minha falta de noção nesse dia, ia pegar o telefone e falar, ai, tá quente, mas ia começar a usar. Mas ele não deixou. Agora, todos os aparelhos fazem isso ou não? Não, não. Alguns a gente tem que sentir, tá quente, não usa. Exatamente. A gente tem que ter aquele... parece ter uma coisa errada ali. A gente vê que tá diferente do usual, né? Então você fala, opa, tem alguma coisinha errada, vou dar uma pausa na utilização, né? Mas fora isso, os aparelhos mais modernos agora avisam. Tanto se tem uma umidade no carregador, no conector de carga, né, no caso, ou o excesso de calor, eles costumam avisar. Os mais antiguinhos, não, a gente tem que prestar atenção mesmo. Tá bom. Agora, vamos falar um pouquinho de lixo eletrônico? Vamos. Que não é aquela caixinha dentro do e-mail que tá escrito lixo eletrônico. Estamos falando do lixo físico mesmo, né? A gente acaba gerando muito lixo, né? Cada troca de smartphone, cada modelo que a gente quer atualizar, a gente acaba deixando um para trás, naturalmente. E muitas vezes ou se acumula em casa, ou muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com isso, acabam jogando num lixo comum, né? Computadores antigos, enfim, qualquer tipo de eletrônico.
qual o melhor destino para essas peças hoje, Priscila? Então, assim, para o usuário final é bem complicado mesmo, porque é difícil a gente encontrar pontos de reciclagem para esse tipo de equipamento. Então, o ideal seria procurar algumas lojas ou estabelecimentos que recebem esse tipo de material e fazem o descarte correto. Tem empresas que só recolhem esse tipo de material. Então, por exemplo, em assistências técnicas, laboratórios, eles já procuram as lojas perguntando se as pessoas querem descartar o material. Então, o usuário final, a melhor a opção de reciclagem é levar até uma loja, consultar, vocês recebem material para reciclagem? E aí a empresa que recebe tem já um local certo para fazer o descarte. Entendi. Eu faço um apelo para que as próprias marcas também, né, que produzem os equipamentos, disponibilizem mais espaços para que a gente leve para os locais corretos, né? É difícil mesmo. É que a gente sabe que tudo é dinheiro, né? Então isso aqui não é interessante para eles, as coisas antigas. Eles não vão fazer dinheiro com isso, então eles não têm interesse. Mas fica um apelo, porque justamente é o tipo de coisa que é difícil encontrar um lugar. Exato. É difícil encontrar uma empresa que faça a reciclagem, que vai utilizar essas peças. Então, nessa dificuldade, o consumidor final acaba assim, vou descartar aqui mesmo, tá quebrado, não serve para nada. Exatamente. No caso É complicado, e a gente tá gerando muito lixo, né, Priscila? No caso dos celulares, a gente até a oportunidade tá gerando até um reuso de aparelhos, por exemplo. Tem muita gente que tem um celular mais antigo, que não descartou e utiliza assim, por exemplo, só para fazer transações bancárias. Então, você consegue, às vezes, reutilizar o aparelho de alguma outra forma, né, para gerar menos lixo eletrônico. Ou então, reunir aqueles lixos eletrônicos antigos de casa e levar num local que faz o descarte correto. Seria legal, né? Colocar tudo numa caixinha, vai acumulando, depois chega de uma vez e já leva para um lugar. Libera espaço em casa e já leva para o lugar certo. E dá uma paz, né? Da gente saber que tá fazendo a coisa certa, pelo menos Priscila? tentando contribuir com algo. Se cada um fizer um pouquinho, Agora, já ajuda. Crianças e adolescentes, quais são os principais erros dessa turminha que está começando a mexer nos eletrônicos? Sim, na verdade, o que eu vejo na questão dos adolescentes e das crianças é o tempo, né? Eles ficam muito tempo. Então, o que acontece pra gente, assim, os pais, né? Que os responsáveis pelos adolescentes e pelas crianças podem até determinar um tempo para a utilização do aparelho, um tempo para a utilização da rede, sem fio, por exemplo. Cai a rede, não consegue mais acessar a internet. Pode colocar senha para os aplicativos. Então, mais essa questão também da segurança e prestar atenção, né, em que aplicativos ou programas eles estão navegando. Às vezes pode conhecer alguém que pode ter má intenção com a pessoa, golpe, todas essas coisas, né? Então, a questão do tempo eu acho que é o maior problema. A gente não deve deixá-los ali sem se preocupar, sem supervisão, né? Acho que o tempo, limitação de tempo e de conteúdo, dependendo do caso, é o ideal, né? Falou tudo, Priscila. Não é? Até porque tem a questão da saúde mental, né, das crianças, dos adolescentes, que está extremamente em risco com tanta exposição a tantos eletrônicos. Visão. Tem a questão agora do pescoço, né? Aquela coisa do peso. É o pescoço de texto, tem um nome para isso. Muita criança já com dor, com torcicolos. Quer dizer, isso significa que a qualidade de vida desse adulto que usou demais já está prejudicado automaticamente, né? Exato. E também passar todo esse conhecimento já para os adolescentes e tudo que a gente conversou aqui, né? Porque ninguém nasceu sabendo mesmo, né? Então, você que já tem esse conhecimento, passa para frente de como deixar essa bateria ter uma vida muito mais longa, se de repente o telefone caiu na água, do que fazer com ele. São informações importantes para serem, né, divulgadas o quanto mais, né, Priscila? Sim, a gente gosta muito de dar dicas. Então a gente sempre tem um canal aberto lá para as pessoas perguntarem. Às vezes é só uma dúvida, às vezes a gente fica preso em algum assunto por não ter essa informação. Então a gente costuma sempre ter esse canal aberto só de informação. Através do Instagram também o pessoal pode falar com vocês? Pode falar também pelo Instagram, pelo WhatsApp. Muito bom. Né? Quero agradecer então a sua presença aqui, Muito obrigada Priscila. a você por abrir o espaço para uma informação que eu acho muito importante mesmo. Nossa, você arrasou. Você mudou muito a minha vida, viu? Para muito melhor, com toda certeza. Priscila Kahn, que é especialista em smartphones. Você faz contato através do @digivida_celulares. @digivida_celulares. Obrigada, viu, minha linda? Obrigada a você. Até a próxima. Bom fim de semana. Igualmente. Obrigada. Obrigada.